Estamos em Gálatas, capítulo 5, e vamos continuar hoje o nosso estudo sobre as obras da carne. Continuaremos aqui do versículo de número 20. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou falar e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos nossos vídeos, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Vamos lá. Esse grupo agora de obras da carne, como eu falei na aula passada, é considerado o grupo mais difícil de tratar. Por quê? Porque as obras que constam dele são tão parecidas que é até difícil fazer alguma distinção entre elas. Por exemplo, se você for olhar, num primeiro momento, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Qual a diferença entre essas coisas? Dificilmente você vai conseguir saber, a não ser que você conheça a língua original, faça uma pesquisa e descubra qual o significado de cada uma dessas obras. É isso que nós vamos fazer hoje. Vou incluir também nesse grupo invejas, que consta do versículo seguinte. Como nós vamos estudar esse grupo de uma só vez, então mesmo invejas estando no versículo seguinte, eu já vou incluir no grupo aqui como se fosse deste versículo 20, ok? Então temos a primeira obra da carne, que são as inimizades. Aqui, inimizades seria uma aversão ao relacionamento com pessoas de outras raças ou culturas, algo que era infelizmente muito comum entre os judeus com relação aos gentios. O judeu, ele tinha uma inimizade natural com o gentio. Por quê, professor? Porque o judeu, por ser povo de Deus, ele entendia como se ele, judeu, fosse alguém superior. Ele olhava para os outros povos como povos inferiores a ele, porque só ele, o povo judeu, servia ao Deus verdadeiro. A preocupação com Paulo aqui é que os Gálatas, eles seguissem na mesma linha. Por quê? Porque se eles entendessem mal as advertências de Paulo, eles poderiam criar uma certa inimizade com os judeus, especialmente os judeus judaizantes, que eram aqueles que queriam desviar os Gálatas do evangelho da graça. Paulo não poderia acabar com aquele sentimento judaico de inimizade, mas a preocupação dele era que o gentio não sentisse esse mesmo sentimento, não sentisse essa mesma aversão que o judeu naturalmente sentia pelo gentio. Então, inimizade aqui, entenda como se fosse um sinônimo de xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é aversão a pessoas de outras nacionalidades ou mesmo de outras raças. Portanto, era algo natural entre os judeus étnicos, judeus raça, em relação aos outros povos, aos gentios. E Paulo revela aqui que esse tipo de coisa é uma obra da carne. Continuando, temos também porfias. As porfias, elas envolveriam agressões físicas ou verbais. Você já observou que há pessoas que não conseguem nem mesmo discordar de alguém sem sentir vontade de partir para a agressão? Você já observou isso? Pois é, esse tipo de coisa, de já querer partir para a agressão física ou verbal, como começar a xingar, ofender, esse tipo de coisa a gente chama na Bíblia de porfia. Então, as porfias são obras da carne também. Continuando, nós temos os ciúmes. E esse termo aqui, ele não diz respeito a uma pessoa ser possessiva em relação a alguém amado. Não, não é isso. Eu sei que esse é o significado popular de ciúmes, né? Você ser possessivo em relação a alguém que você ama. Mas aqui, no original grego, a palavra que foi traduzida por ciúmes quer dizer uma preocupação contínua em estar com um prestígio diante dos outros maior do que alguém que conhecemos, compreende? Então, quando você vê alguém com prestígio e você quer ter mais prestígio que aquela pessoa e não tem, você sente esses ciúmes aqui, que é uma obra da carne. É como se o indivíduo sofresse se outro estivesse destacando e ele não. É isso que ciúmes significa aqui. Agora temos a obra da carne chamada iras.
O que é isso aí? Não se trata daquela ira permitida, aquela raiva que naturalmente sentimos diante de muitas situações. A própria Bíblia, ela admite esse tipo de ira. Não diz lá, irai-vos e não pequeis? Então, é possível um crente se irar e não pecar. Mas aqui nesse caso, essa ira que é mencionada aqui seria uma explosão de ira. Como assim, professor? Seria a perda de controle que uma raiva pode causar. Por isso que algumas traduções trazem explosões de ira, em vez de trazer iras, sabia? Algumas traduções trazem explosões de ira. Seria aquela pessoa que se descontrola instantaneamente quando entra em atrito com outra pessoa. Você conhece alguém assim? Alguém que, quando começa algum conflito, já se descontrola, perde completamente o controle de si mesma? Então, isso que seria iras, aqui como obras da carne. Não é a ira comum, é a explosão dessa ira. É diferente. Seguindo aqui, nós temos discórdias. O que seria discórdia aqui? Discórdia se refere ao conflito por posições de destaque. É quando você disputa com alguém para ser o melhor. Algumas traduções, elas vêm dizendo ambições egoístas, como a Nova Versão Transformadora. A Bíblia Viva preferiu traduzir assim: esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. A versão fácil de ler, ela optou simplesmente por egoísmo. Então, como é que eu identifico isso no dia a dia, professor? Toda vez que você vê alguém esforçando-se continuamente para conseguir o melhor para si, passando por cima dos outros, pisando na cabeça dos outros, fazendo o que for necessário para crescer, eu vejo muito isso nessas empresas, não é? Que a pessoa, ela quer subir de posto, quer subir na carreira, e ela é capaz de tudo, ela puxa o saco do chefe, ela fala mal do colega, ela vira um verdadeiro X9 ali dentro da empresa para conseguir o que ela quer, ela se vende, ela se prostitui, enfim, tudo que for preciso para ela subir e passar à frente dos outros, ela faz. Então, a discórdia, ela é um conflito por uma posição de destaque. Ela é uma disputa para ser o melhor. Mas então eu não posso fazer concurso público? Eu não posso disputar com os outros? Eu não posso me esforçar para conseguir uma promoção no meu trabalho? Não. A questão não é essa. Você pode ter esse objetivo e não se utilizar de meios errados para consegui-lo. O problema da discórdia é quando você usa de meios ilícitos, quando você tenta destruir a pessoa ou simplesmente tirá-la do jogo de qualquer maneira para você conseguir o que quer. Isso seriam as discórdias. Agora, você batalhar, você lutar e você se esforçar de forma correta para crescer, para progredir, tudo bem, não tem problema nenhum. Não é errado a gente crescer, a gente progredir pelo nosso trabalho. Se você recebe uma promoção, se você cresce na carreira por causa de um trabalho bem feito, de um trabalho que agrada a Deus também, não há problema nenhum com isso. A questão é como você tenta crescer. Se há o prejuízo de alguém nessa história, se você intencionalmente faz o mal a alguém para subir, aí você está praticando a obra da carne chamada discórdias. Temos também as dissensões. O que são as dissensões? Esse termo aqui, no original, ele é bem genérico. Ele abrange tudo que for contra a unidade entre os irmãos. Então, uma boa palavra para traduzir dissensões seria desunião. E o pior, desunião por motivos tolos. Me dá um exemplo aí, professor. Por exemplo, você é contra a união entre os irmãos por causa da classe social da pessoa. Mas isso não existe na igreja. Existe. Infelizmente, existe. Às vezes a pessoa é de uma classe social inferior e por causa disso você não se une a essa pessoa na igreja como deveria. Outro motivo da desunião ou dissensão, aparência. Por causa da aparência de alguém, você não se une
a essa pessoa como deveria. Outros não se unem simplesmente porque dizem assim: eu não fui com a cara daquela pessoa. Isso não pode existir entre os crentes. Eu não fui com a cara da pessoa? Deixa isso para o mundo. Para nós que somos salvos em Cristo, que fazemos parte da mesma família espiritual, qual a lógica disso? Outro motivo: não ser do mesmo partido político. Aquela pessoa é de um partido X, eu sou de um partido Y, jamais vou me unir a ela, jamais terei comunhão com ela. Isso é dissensão. Eu torço para o Flamengo, ela torce para o Palmeiras. Isso é dissensão. Você não se unir ao outro por causa de time de futebol. Então, a dissensão é uma obra da carne, pode ser um sinônimo de desunião e ela é motivada por razões tolas. Continuando aqui, temos facções. O termo grego é divisões, facções, heresias, o que nos leva à conclusão que essa divisão aqui específica, ela diz respeito a uma divisão causada por opiniões doutrinárias. E era justamente o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Os judaizantes, com aquela história de que para se obter salvação era preciso observar a lei, isso ia contra a doutrina pura do Evangelho, de que a salvação ela é obtida única e exclusivamente pela fé em Jesus como Salvador. Então essa divisão que os judaizantes criaram nas igrejas da Galácia, ela pode ser entendida como uma facção, a obra da carne conhecida como facção. E por fim, nós temos as invejas. As invejas, elas não aparecem aqui no versículo 20, elas começam o versículo 21. Mas eu já vou tratar delas, por quê? Porque elas fazem parte desse mesmo grupão que envolve aquelas obras da carne relacionadas ao convívio entre os crentes, ou entre os crentes e as pessoas de uma forma geral. Então, como esse grupo trata disso, eu já vou também abordar invejas aqui, pegando o início do versículo seguinte, o versículo 21. Pois bem, a palavra que foi traduzida por invejas, no original, ela não se refere tanto a um sentimento, mas é um empenho ou esforço para privar o seu próximo da felicidade ou do sucesso. Resumindo, a inveja ela acontece na nossa vida como uma obra da carne quando a gente não quer que a pessoa seja feliz ou que ela vença em alguma coisa e fazemos de tudo para impedir isso. Que coisa louca, hein? Você vê alguém conquistando algo, você vê alguém crescendo, você não está envolvido naquilo, não é uma disputa para subir em nada, não. Simplesmente você não quer que aquela pessoa avance. Você não se sente bem de ver aquela pessoa progredindo, crescendo, sendo cada vez melhor. Você não consegue. Mas eu não estou disputando cargo com empresa, eu não estou disputando nada com ela. Sim, você não está, mas mesmo assim você quer impedi-la de avançar. Isso é inveja à luz do texto original grego. A versão O Livro, lá de Portugal, é uma versão da Bíblia, uma tradução da Bíblia, lá de Portugal, ela traduziu assim: críticas e ódios que trazem a morte e o assassínio. Então, uma das maneiras que a pessoa que sente inveja do outro, ela se utiliza para atrapalhar o desenvolvimento do outro, a admiração que os irmãos têm pelo outro, é criticar essa pessoa. Olha que coisa, hein? Criticar essa pessoa, ficar falando mal dela, ficar até inventando coisas sobre ela para que as pessoas não a admirem tanto, para que as pessoas não a tenham em alto apreço como tem. Professor, tem gente que faz isso? Olha, infelizmente tem. Depois dessa lista, alguém poderia até perguntar para mim: existe algum crente que realmente pratica tais obras? Existe. E esse tipo de crente é todo aquele cristão que deixa de demonstrar o fruto do Espírito, que dá mais vazão aos resquícios de sua natureza pecaminosa e assim agem completamente contra a palavra de Deus. Continuaremos a estudar as obras da carne na próxima aula.